Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast, o podcast feito por alunos para alunos. Estou aqui mais uma vez com a maravilhosa, glamurosa, a rainha da podosfera brasileira, Ana Laura. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, Fê? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. E o nosso assunto de hoje é um assunto que está parcialmente relacionado ao vestibular, mas que é um assunto de extrema importância para a gente discutir, até por questão de trazer as notícias mesmo para o pessoal. E o tema de hoje vai ser sobre as últimas instabilidades políticas que principalmente o Ministério da Educação e da Saúde estão passando. Para quem não chegou a ver a notícia, o ministro Abraham Weintraub colocou em sua fala que se o Ministério da Saúde apontasse que não teria como e seria uma situação de dificuldade para a saúde pública fazer a prova do Enem, ela seria adiada. Entretanto, como muitos puderam ver, o ministro da Saúde foi trocado, ou ele se demitiu na quinta-feira, e na sexta-feira nós já tivemos um grande reboliço a partir da notícia, uma nova ministra está sendo cotada, e entre outros fatores. Então, primeiramente nós vamos, a partir desse comentário, explicar um pouco a relação que tem entre essa instabilidade política e o nosso querido vestibular. Então, Ana, essa situação toda para você, como que ela se reflete no vestibular? Então, Fê, os ministérios, essa guerra que está rolando entre os ministérios, ela afeta diretamente a gente vestibulando, que depende das provas do governo. Então, ontem mesmo saiu um novo pronunciamento do ministro da Educação dizendo que não vai cancelar o Enem e que o adiamento ele ainda vai ser muito bem observado, mas que ele também não vê muita necessidade. Saiu no UOL, vocês podem dar uma olhadinha. O problema é, Fê, uh, nós, vestibulandos nessa pandemia, alguns de nós têm muitas condições de estudar em casa, outros nem tanto. A maioria de nós de baixa renda que vai prestar essa prova vai ser muito afetado pela essa decisão do ministro. Então, tudo isso que está rolando é muito complicado. A gente tinha essa esperança que o antigo ministro da Saúde realmente chegasse a uma conclusão e o Enem fosse adiado, tem uma mobilização na internet muito grande sobre isso, mas agora com essa troca, com essa instabilidade política, a gente fica meio perdido nessa situação, não sabe muito bem o que vai acontecer com a prova. Então, até um ponto bem interessante o que você comentou, né? Essa guerra ministerial que o governo tá trazendo até reflete um pouco da instabilidade e como o Enem está sendo uma das últimas coisas a serem pensadas, né? Inclusive, para quem não chegou a ver, foi encaminhado para o Supremo Tribunal uma um não sei ao certo se dizer um protesto, mas, uma relação com o ministro Von Trauber por ele ter, indicado que os ministros que forem contra o governo atual deveriam ser presos. E com certeza isso é anticonstitucional. Então vale ressaltar que, até muitas hashtags, né, do Adia Enem e vários movimentos é que por mais que tenha uma grande mobilização, parece muito que estamos todos nós, alunos e todas as provas, em segundo plano para esse ministério atual. Então é muito importante para as pessoas que vão prestar o Enem, que têm o Enem como foco, pensar sempre nisso. Se estamos em segundo plano, obviamente, eles vão querer fazer a prova de qualquer maneira, nem que seja via internet, eles vão tentar fazer, vão tentar tirar essas cartadas, e que para o aluno tentar continuar estudando.
é uma coisa que eu e a Ana nós vimos falando, né, Ana? Sim, a É, gente vive discutindo, né, Fê, sobre quem consegue estudar em casa, é uma coisa que a gente veio conversando bastante ao longo desse tempo todo de pandemia, dessa quarentena. Foi tanto por isso que o Polycast surgiu, para ajudar, só que a gente vê um posicionamento do ministro que não se importa muito com a desigualdade do país entre os estudantes do país, sabe? Ele mesmo não tornou a discussão aberta sobre quando ele foi questionado, falando que a quarentena ela aumentava essa diferença entre alunos que têm uma boa condição de estudo e alunos que não têm, alunos de baixa renda. E ele não se abriu para discussão, ele não quis, a única coisa que ele disse foi que isso era corrigido pelo sistema de cotas do SISU, do ProUni e do FIES. Essa foi a fala do ministro. Então a gente vê que o governo ele está mais preocupado com a instabilidade política que está rolando lá dentro, com todas as trocas de ministros no geral. O Bolsonaro já trocou 11 ministros desde o do primeiro dia de mandato, o que é muita coisa, o que demonstra uma instabilidade política no país enorme. Ele está tirando todo mundo que não concorda. E a gente vê assim, o Enem está sendo deixado meio de lado, né? As inscrições foram abertas, muita gente reclama do site, a gente viu, né, Fê, essa semana a galera reclamando do site, de instabilidade, que não consegue abrir o boleto, que o boleto não chega. Então a gente vê um descaso por parte do governo para nós vestibulandos que vamos prestar o Enem e principalmente para aqueles que mais precisam, que são os estudantes de baixa renda. sim, é até um ponto muito interessante esse que você levantou da fala do Von Trauber a respeito do as cotas irão resolver. Sendo que é um assunto que muito reflete o quão esse governo tem um descaso pela educação dos estudantes, principalmente de baixa renda, de escola pública. Porque o vestibular, ele não é só, vou passar. Nós precisamos de uma reformulação da educação brasileira para que os estudantes que, além de conseguirem entrar numa universidade pública, que eles não sofram para entrar numa universidade pública. Para quem não sabe, existem notas mínimas para entrar nas faculdades. E se essas notas não forem preenchidas, as vagas ficam em aberto. É, não existe esse discurso de que as pessoas conseguem se virar. Todos estão tendo problemas com estudar, mas muitas pessoas não estão tendo a possibilidade de estudar, ou por problemas financeiros, ou por problemas emocionais, psicológicos, por N fatores, mas muitas pessoas estão realmente sendo prejudicadas por essa quarentena. E até um ponto que a Ana levantou, Exatamente, Fê. a instabilidade governamental hoje reflete numa instabilidade do sistema como um todo. É só vocês pegarem este ano e o ano passado, foram os anos que apresentaram maiores índices de erro na prova do Enem. Você tinha questões de erro, principalmente ano passado, erro em inscrição, erro de adiamento, toda aquela questão do SISU. E esse ano a gente já inicia com um problemas em boletos, em gente que não consegue fazer inscrição, em gente que não consegue ter acesso a informações que são pedidas no site e que tem que ir atrás de terceiros para tentar descobrir o que está sendo pedido. Então, é mais um caso assim. As pessoas que conseguem se manter estudando vão conseguir se manter estudando. As pessoas que não conseguem, não conseguem. E parece que tudo bem. Não é papel do governo regular isso. É uma pandemia, então as pessoas têm que se virar. E nós sabemos bem como alunos e como colegas
que não é assim, que as pessoas elas precisam de um pouco mais de empatia, principalmente nesses momentos. E vamos agora então para os nossos comentários, né, a respeito da prova, Ana. O que que você acha que vai afetar a prova do Enem com todas essas mudanças? Então, Fê, ano passado a gente também não sabia muito bem o que esperar, né, da prova, mas a gente vê o Enem assumindo uma nova carinha. O Enem, antes, ele era um pouco mais politizado, cobrava muita interpretação de texto, continua sendo assim, só que você acaba vendo alguma mudança. Por exemplo, em história não teve nenhuma. Foi acho que um dos primeiros anos que não teve nenhuma pergunta sobre ditadura militar. Foi Então o você primeiro vê ano. que a prova foi o primeiro, né, Fê? Foi o primeiro ano. Então você vê que a prova ela reflete o governo atual, o que é preocupante, porque se a gente tem uma instabilidade tão grande no governo atual, o que esperar dessa prova que vem? Como é que vai ser esse ano? Se é que a gente vai conseguir realmente fazer a prova. O Ministério da Educação já disse que não vai, o cancelamento do Enem não vai acontecer, que no máximo será adiado até dezembro e que é uma possibilidade a ser estudada, mas é assim, você tem um ministro que afirma que o Enem não foi feito para resolver a desigualdade. Então ele mesmo admite toda essa falha no sistema. Na verdade, pessoalmente, eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com a prova desse ano. Sim, vai virar uma prova de matemática e português. Eh, Exatamente. mas principalmente para o pessoal entender um pouco, até para levantar a questão não do Enem, mas de outros vestibulares. Ah, mas o Enem não está adiando porque também FUVEST, Unicamp e Unesp não adiaram. FUVEST, Unicamp e Unesp, provas que aqui em São Paulo são as mais concorridas, são as mais, talvez, do Brasil, são provas de um público reduzido. Chegam a ser inscritas para uma prova 100.000 pessoas, talvez, é, por aí. Não chegam a ter mais de 1 milhão de pessoas, como é a prova no Enem. É até muito interessante a gente pensar que você falar de uma prova como FUVEST, como Unicamp, para uma prova do Enem é completamente diferente. A FUVEST, Unicamp e Unesp, aqui em São Paulo, elas justamente fazem as provas nesse momento porque muitas delas utilizam hoje a prova do Enem como base. Então, elas têm que meio que se adequar à prova do Enem. Isso reflete também para outras provas, como Exato. Unifesp, provas das próprias federais, provas como o ITA. Eles têm um calendário bem acertado em volta do Enem. Então, essas provas elas estão trabalhando com o Enem. Se o Enem mudar, é possível que essas provas também mudem de data. Não sabemos ao certo, não sabemos se vão, não sabemos nem se o Enem irá mudar, mas é bem provável que mudem, porque tudo, a nossa educação de provas, principalmente hoje, em 2020, e já de uns tempos para cá, acredito que entre 2015 e 2016, que você tem as principais provas entrando de cabeça no sistema do Enem, você já tem uma aproximação muito grande dos calendários. Você já tem as provas se preocupando muito em se organizar para não atrapalhar umas às outras e não atrapalhar o próprio Enem. Então, Ana, só para fechar o nosso programa, você queria dar uma palavrinha com o pessoal? Ana? A Ana, acredito que ela caiu, mas eu acho que eu termino a fala e o programa dessa maneira. E
E eu só gostaria de mandar um abraço para todo mundo, e um beijo. E falar que tudo vai dar certo e que nós vamos conseguir nos manter, ainda firmes nessa pandemia. Um Hum, beijo para todo mundo. exato, Fê. Ah, conseguiu voltar, Ana? Ah, Então, gostaria de consegui. mandar um beijo pro pessoal? Um beijo para todo mundo que está estudando, né? Não só a galera do Poliedro, mas a todos os vestibulandos que precisam dessa força, que as pessoas realmente. Esse é o momento da gente olhar para o nosso colega do lado e falar assim: meu, você precisa de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Algum material? Se você já está na faculdade, doe os seus livros de vestibular, de cursinho. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que se ajudar realmente, porque tá todo mundo meio que no mesmo barco mesmo. Sim, Então, o meu beijo vai a todos nós, vestibulandos. sim. E até fazer um levantamento para as pessoas que eu gostaria de pedir muito para quem ouviu o podcast até aqui, compartilha, curte com todo mundo que vocês conhecem, porque realmente é muito importante, principalmente para nos ajudar a continuar esse trabalho, que é o podcast. E Sim. para disseminar uma palavra aí sobre vestibulandos para vestibulandos. E também quem quiser conversar a respeito, que não tem nosso contato, deixa nos comentários, ou tenta entrar em contato via e-mail com a gente pelo próprio podcast, que assim que possível eu, a Ana, vamos ver e vamos entrar em contato. É justamente para ajudar o pessoal, Sim, às vezes. Pode falar, Ana, pode falar. nós queremos ajudar o máximo de pessoas possíveis e a gente está aberto a isso, né, Fê? A gente conversa muito, eu e o Fê vivemos conversando sobre essas questões e acho que todo mundo que precisar de um apoio, se sentir meio perdido, estamos aqui. Sim, até por experiência, por amizade e para todo mundo que se sentir confortável, pode deixar nos comentários que nós respondemos, entrar em contato direto. Um beijo para todo mundo que nos escuta, continua nos escutando, compartilhem a palavra do podcast e tchau.